Vamos começar pelas decisões de juros, né? Começar por lá fora, pode ser? A gente teve um Federal Reserve que, conforme esperado, subiu a taxa de juros americanas em 0,25 ponto percentual. Foi para a faixa entre 5% e 5,25% ao ano. Confere isso? Exatamente. E aí, no comunicado, o Fed sinalizou que provavelmente ele vai dar uma pausa nas altas por agora, mas que, por outro lado, a autoridade monetária também está preparada para subir a taxa de novo, se necessário. Eu achei que ele ficou um pouco em cima do muro. O que vocês acharam? Que foi dovish, né, no sentido de apertar mais as taxas, ou, aliás, dovish é no sentido de relaxar, ou hawkish mais no sentido de apertar as taxas? Começa comigo? Vamos embora. A leitura que eu tive daqui do Brasil foi neutra. Eu acho que ele não mudou o posicionamento técnico dele, mas ele veio e fez algumas adições notórias ali de aceno ao governo, coloca ali algumas frases em relação ao arcabouço, e aí ele dá com a mão, tira com a outra, porque ele fala que, na verdade, a gente tem que ver como é que vai ser esse desenho, como que vai andar, como que vai ser a implementação, e deixa também muito claro que isso não necessariamente vai trazer a inflação para baixo, né? Que não tem uma relação direta ali, né, com a inflação, principalmente com a inflação corrente. Então, assim, eu acho que ele ficou muito amarrado naquela última frase também do Copom, né, do comunicado, que ele fala que poderia voltar a subir se fosse necessário. Deu muito ruído, então ele optou por colocar ali entre vírgulas um aceno também, dizendo que, olha, esse cenário aqui é um cenário de cauda, né? A gente vai repetir ele, mas ele, né, desconsidere aqui o peso que a gente está colocando em relação a isso. Tinha muita gente de mercado que achava que já estava esperando que ele fosse retirar totalmente essa frase, e ele optou por não fazer. E aí eu acho que no final a mensagem que ele passou é o seguinte: eu não estou com pressa, eu vou fazer, mas eu continuo fazendo, né, de forma gradual, vou continuar tentando comunicar de forma bastante técnica. E então, assim, para a próxima reunião, o mercado já tirou qualquer expectativa de corte de juros agora, né? Isso hoje, né, que a gente está falando, que muda bastante. Mas, então, o cenário que eu acho que está se desenhando não tem corte na próxima reunião. Agosto, apesar de eu achar, dado o cenário conturbado, ainda está longe, mas se você vê ali mais ou menos uma precificação de 50% de chance de queda em agosto, que, na minha opinião, é mais um reflexo do que a gente está vendo lá fora do que propriamente daqui de dentro, porque você tem essa incerteza em relação à questão bancária nos Estados Unidos, né, se o Fed vai precisar começar a cortar mais agressivo, se a gente vai ter alguma crise de crédito mais importante, e aí você absorve aí esse risco de queda muito forte de juros lá fora, colocando essa precificação também em agosto. Então, eu acho que é muito mais isso do que um cenário interno mesmo de precificação de queda. E aí, você mantém o que o mercado já precificava, que era primeiro corte em setembro. Eu estou mais nessa linha também. Eu acho que não vem em agosto. O cenário base, para mim, ainda é mais para setembro. Essa foi a leitura que eu fiz de Brasil. Não sei se o João quer falar alguma coisa, a gente vai para a Fed. Vamos embora para a Fed. E o Fed, a minha leitura ele deu exatamente o que o mercado estava colocando na curva. Ele fez isso da outra vez também, agora ele repetiu. Ele optou por não fechar completamente a porta para a próxima reunião ter mais um aumento, mas ele sinalizou sim que essa deve ter sido a última alta, que também era o esperado pelo mercado. Se a gente olhar a precificação da Treasury ontem, você vai ver que ela teve uma queda importante, mas mais para o final do dia. Na hora do Fed mesmo, você não teve uma movimentação muito forte, porque ele deu exatamente o que estava precificado, né, o que era o esperado. Então, acho que não teve surpresa lá. O bull steepening foi mais ali, porque no final do dia teve notícia em relação... Explica o que é um bull steepening. O bull steepening é quando você tem uma queda dos juros curtos mais do que do juro longo. Então, você tem uma abertura de spread entre o curto e o longo, né? E, em tese, isso é bom para ativos de risco, então ele é bull, né, que a gente chama. Então, foi esse movimento de bull steepening que a gente viu mais no final do dia, mas mais na toada ali de uma notícia de provavelmente a gente vai ter outro banco ali na Califórnia que vai dar mais problema. Então, seria mais nesse sentido do que na decisão do FONC propriamente dito. Aí, daqui para frente, eu acho que ficou bem data dependent, né? Bem dependente de todos os dados, tanto de inflação quanto de atividade. Ele se amarra nisso, mas eu vejo um cenário, assim, bem difícil dele
realmente aumentar juros na próxima. Eu acho que foi uma parada, vai ser uma parada. E aí você começa a olhar a curva para frente, você tem mais ou menos uns 75 bips de corte até o final do ano. E aí eu também acho que vai acabar dependendo bastante em relação na parte de crédito, de alguma crise de crédito que a gente vai ter. O Fed, ele quer continuar com juros altos, ele vem sinalizando isso, né? O ECB também, né? Lá na zona do euro. É preciso fazer isso. Se você olhar basicamente a inflação, você ainda tem bastante coisa para andar ali, mas a gente sabe que os canais de crédito podem mudar a história, né?